Olá, seja bem-vindo ao Seminário de Qualidade de Águas. O nosso grupo é composto por Esther Zanini, Fabiana Souza, Felipe Leocádio, Fernanda Gomes, Felipe Oliveira e Giovana Garcia. Nós temos como tema novas tecnologias no tratamento de água e esgoto, tendo como base a indústria de alimentos. O ramo de alimentos e bebidas é o maior mercado industrial do mundo, com 2.600 bilhões de dólares de receita, que representam 13% do setor industrial, tendo uma taxa de crescimento anual de 4 a 5% em nível mundial. A indústria de alimentos é uma grande consumidora de água e energia. A água é usada para diversos fins em fábricas de produção, como ingrediente, para a limpeza dos equipamentos, para a produção de vapor, refrigeração, entre outros. Além disso, é preciso ter uma água de qualidade para atender às exigências de segurança no processamento de alimentos e bebidas. O mercado é dominado por multinacionais como Nestlé, Cargill, PepsiCo, Kraft, Unilever, Heineken e Coca-Cola, que possuem ambiciosos objetivos de sustentabilidade, incluindo metas de conservação de água e energia. Por exemplo, a quantidade de água utilizada por unidade de produto é um fator muito importante, especialmente na indústria de bebidas. Os efluentes gerados pela produção de alimentos são uma importante fonte de poluição ambiental. Também estão entre os resíduos mais difíceis e caros de gerenciar, porque os efluentes no processamento de alimentos podem conter grandes quantidades de nutrientes, de carbono orgânico, orgânicos nitrogenados, inorgânicos, sólidos em suspensão e dissolvidos, além de apresentar altas demandas bioquímicas, também conhecido como DBO, e químicas de oxigênio, chamados de DQO. A gama de resíduos alimentares apresenta diferentes desafios. Os exemplos da indústria incluem carnes e aves, laticínios, grãos, açúcar e doces, gorduras e óleos, bebidas e cervejas, frutas e legumes para conservas e preservação, entre outros. Os valores da demanda bioquímica de oxigênio e da demanda química de oxigênio de muitos resíduos estão na casa dos milhares de miligramas por litro, e alguns, como produção de queijo, vinícola e moagem de azeitonas, podem estar na casa das dezenas de milhares de DQO. Portanto, cada tipo de resíduo terá fatores especiais a serem considerados, e além dos problemas de desempenho tecnológico, a sazonalidade da produção aumenta as complexidades das escolhas e operações de tratamento em vários setores. Tecnologias de tratamento para efluentes na indústria de alimentos. Os tipos de tecnologia utilizados para o tratamento de efluentes dos resíduos no processamento de alimentos não são incomuns entre as opções de tratamento de efluentes, e inclui a variedade típica de tratamentos químicos, biológicos e fisicoquímicos, sendo empregados os processos oxidativos e anaeróbios, incluindo flotação, coagulação, sedimentação, filtração, adsorção, membrana, decantação primária, lodo ativado secundário, digestão anaeróbia e até mesmo recuperação de dióxido de carbono ou metano para utilizações posteriores. Além disso, muitos resíduos ou resíduos tratados são úteis para a correção ou fertilizantes do solo, que podem atenuar grande parte das preocupações com a descarga de efluentes. No entanto, mesmo essas soluções podem ser problemáticas se ocorrer um escoamento excessivo de nutrientes, particularmente em clima frio. A reciclagem na fábrica também pode ser empregada, pois a água é utilizada não apenas pelas etapas de processamento, mas também pela limpeza de equipamentos, instalações e pisos. Os detergentes ou outros aditivos podem ser empregados para aplicações de contato não alimentares, o que pode melhorar ou dificultar os seguintes processos de tratamento. A segurança do produto alimentício é fundamental e a reciclagem dentro de uma etapa do processo pode ser permitida por lei para certos processos alimentares, como água mais fria no processamento de carnes e aves. A reciclagem, onde o contato com alimentos esteja envolvido, é mais problemática entre os processos, porque diferentes contaminantes podem ser contribuídos. Geração de valor a partir de águas residuais. Gerar valor a partir de águas residuais tem sido uma tendência crescente ao longo dos últimos 10 anos.
E a expectativa é ver mais e mais indústrias que serão capazes para cobrir a partir de 50% até 100% da sua energia por meio de subprodutos provenientes do tratamento de águas residuais. Um número crescente de empresas está explorando opções para obter valor em seus subprodutos. E um exemplo disso são as indústrias cervejeiras, que estão visando utilizar recursos alternativos para a produção de energia por meio da extração da valiosa parte orgânica existente nos grãos para a fabricação de biogás. E outros elementos encontrados em águas residuais, como o nitrogênio e fósforo, que obtêm um potencial enorme para serem utilizados na produção de fertilizantes e bioplásticos. Água de reuso. De uma forma geral, o reuso da água é a transformação das águas que foram utilizadas nos diversos processos industriais, ou seja, são efluentes industriais, em uma nova fonte de água com certo grau de qualidade para posterior reaproveitamento. E, para tanto, é necessário o seu tratamento avançado, que varia conforme a finalidade do reuso. A utilização de água de reuso apresenta diversos benefícios. Primeiramente, ela proporciona a redução do volume de água captada dos mananciais. E nas indústrias, a gente tem um exemplo que, ao mesmo tempo em que agrega uma dimensão econômica ao planejamento, dentro da política de gestão de recursos hídricos, as medidas acrescentam a prática ambientalmente correta, valorizando produtos e marcas junto aos seus consumidores, fazendo com que essas marcas fiquem mais famosas e sejam mais consumidas, devido ao fato das pessoas estarem se preocupando com esses assuntos ultimamente. Falando um pouco agora sobre o tratamento anaeróbio para efluentes no processamento de alimentos. As tecnologias anaeróbias são uma área de interesse crescente no tratamento de efluentes agrícolas e no processamento de alimentos, devido à oportunidade de gerar gás metano como subproduto, que pode ser utilizado para gerar calor e energia elétrica para compensar os custos operacionais da instalação, reduzir o volume de resíduos e a pegada de carbono. Os processos anaeróbios geralmente são relativamente lentos, sensíveis à temperatura e necessitam de instalações maiores. Portanto, o objetivo é desenvolver processos mais rápidos para otimizar a produtividade e a geração de metano. O metano anaeróbio e a produção de energia também estão sendo usados em estações de tratamento de resíduos para fornecer calor e eletricidade. Os investimentos iniciais são substanciais e exigem gerenciamento de operações mais sofisticadas, mas estão fornecendo às estações de tratamento em longo prazo redução nos custos de energia. Os resíduos de alimentos são usados para complemento nas estações, para aumentar a produção de metano e energia. No tratamento da água, as membranas são barreiras que permitem a passagem da água, mas impedem a passagem de substâncias indesejadas. Ao trabalhar de maneira muito semelhante às paredes celulares dos nossos corpos, as membranas técnicas filtram sais, impurezas, vírus e outras partículas de água. Um processo de membrana é qualquer método que se baseia em uma barreira de membrana para filtrar ou remover partículas da água. O fluido passa através da membrana devido à diferença de pressão entre um lado da membrana e o outro. Os contaminantes permanecem de um lado. Embora muitos tipos de meios de filtração sejam usados para o tratamento de água, como argila, limo e areia, uma das propriedades que distingue as membranas é a capacidade de separar substâncias menores de um líquido, como sais e íons. Diferentes processos requerem diferentes tipos de membrana. Em termos gerais, funcionando como uma peneira ou separando a água das impurezas em nível molecular. As membranas são feitas de camadas à base de polímeros, cerâmicas ou outros materiais. As membranas têm diferentes graus de permeabilidade. Bom, então, como dito anteriormente, o tratamento por membranas utiliza a tecnologia de membranas como uma barreira seletiva para filtração de partículas indesejadas ou retenção de moléculas de tamanho e peso molecular maior que o diâmetro dos poros. A microfiltração é usada com o objetivo de separar partículas de dimensões maiores que 0,1 milímetros de diâmetro. Elementos retidos geralmente são bactérias, elementos em suspensão, colóides e emulsões com 0,1 micron ou mais. Já na ultrafiltração, consiste na aplicação de pressão hidrostática fazendo o líquido permeado fluir pelos poros da membrana.
Os elementos retidos, macromoléculas de 0,01 a 0,1 micron, colóides, bactérias e vírus. Já na nanofiltração, requer a pressão de trabalho entre 10 a 25 bar, utilizada para separar componentes específicos desejáveis ou indesejáveis do processo, como os agentes de coloração, de substâncias orgânicas e para extração de produtos vegetais em uma solução alcoólica e aquosa. Elementos retidos, sais bivalentes com 0,01 microns molecular. Osmose reversa. O processo de separação por osmose reversa é, como o nome sugere, o inverso do processo de osmose natural realizado pelas células. Aqui, um gradiente de pressão superior à pressão osmótica é aplicado nos componentes do lado mais concentrado da membrana, fazendo com que a água flua de um ambiente mais concentrado para um ambiente diluído. Neste processo, são utilizadas membranas sintéticas com permeabilidade semelhante à das células vivas, onde boa parte dos solutos é retida. Note que os solutos podem ser qualquer componente presente na água, que não seja a própria água, por isso a eficiência dessa separação é alta. Uma das grandes vantagens desse sistema de purificação é que este garante uma alta capacidade de remoção de compostos que não podem ser removidos por métodos convencionais com a mesma eficiência, como é o caso das tecnologias atualmente empregadas na grande maioria das estações de tratamento de água. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o processo de osmose reversa pode reter comprovadamente cerca de 800 diferentes substâncias químicas contaminantes. Inclusive, alguns médicos indicam o consumo da água produzida por este processo para amenizar condições clínicas especiais de alguns pacientes. Portanto, a água se torna benéfica, já que o processo é muito efetivo e consegue reduzir a patamares extremamente baixos um grande número de substâncias prejudiciais à saúde. Nessa imagem, podemos ver um exemplo de um aparelho de osmose reversa. Esse aparelho é encontrado em vários laboratórios da UFJF. Nossa, muito obrigada!